Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais. Você tem a aposta dobrada com a 1xBet. Você usa a palavra promocional Ave Mais, coloca no seu primeiro depósito e você tem a sua aposta dobrada. Aposte, ganhe e receba bem e rápido, porque a 1xBet é muito correta. Gente, eu tenho um problema muito sério. Eu não gosto de perder. Eu tenho a derrota como algo que não consigo digerir. Ainda mais quando o adversário é um adversário pior do que você. O Vasco perdeu ontem para o Botafogo por 1-0 e eu não consigo me conformar. Porque eu não consigo me conformar com o fato do Vasco ter jogado os últimos 4 jogos com o Botafogo e ter perdido os 4, sem ter capacidade de vencer um time tão limitado, mas um time que compete, um time que luta, um time que briga. O nosso brigou, o nosso lutou, é verdade, mas não competiu. Para quem não consegue compreender o que eu digo, para mim, brigar, lutar, ter raça é uma coisa, competir é outra. Competir é você ganhar os espaços, é você nos duelos individuais, no 1 contra 1 você ganhar, é o zagueiro conseguir bloquear o atacante, é o atacante conseguir no drible passar o zagueiro adversário, é você fazer uma boa cobertura, é você dar intensidade no passe, é você fazer a bola ser mais rápida. Isso para mim é competir, é você dar ao jogo uma velocidade de competição e não de uma pelada. Eu acho que o Vasco tem um gravíssimo problema já de alguns anos, eu confesso que me assusta isso, do Vasco não ter velocidade no seu time. Nós tínhamos em 2019 um jogador que era muito veloz, que era o Rossi, e que era uma válvula de escape, mas também não era o único. Pelo lado esquerdo a gente não tinha essa força, tinha às vezes o Marrone, mas também às vezes meio atrapalhado, muito preocupado em marcar, mas a gente tinha 2 atacantes que eram um pouco mais agudos. Volto a dizer, o Rossi muito mais do que o Marrone. E aí veio 2020, aí veio 2021 e o 2022 entra e acho que a gente tem o mesmo problema. A questão da competição, ela passa muito por isso, por variantes táticas que deem ao time condições de competir melhor. Porque às vezes você ter um ponta rápido quebra uma linha, você consegue desmantelar o sistema defensivo adversário. Você ter um jogador de velocidade no meio que faça uma transição rápida, que é o cara que domina a bola, gira e já mete. Esse jogador é muito diferente. O Nenê fez isso muito ontem. No primeiro tempo, principalmente, jogando numa zona morta entre os 2 volantes do Botafogo, ele recebia as bolas livres, conseguia girar e metia o PEC. Mas do lado direito não tinha a mesma velocidade. Porque o Everton não jogou, que é um jogador veloz, jogou o Léo Matos muito preso e o Bruno Nazário muito lento, que é um meia fazendo a armação do jogo pelo lado direito. O time jogou muito espaçado, muito aberto. O Nenê e o Peck jogaram um pouco mais juntos e o time conseguiu melhorar. Só não foi melhor porque a jogada pelo lado esquerdo, quando precisava de um lateral mais agudo, teve o Edmar, que é um jogador limitado na parte ofensiva, muito melhor na parte defensiva. Mas eu acho que é muito importante que o Carlos Brasil e que o Zé Ricardo observem que com as chegadas de Luiz Henrique, que eu acho que é um meia que vem a mais, porque o Vasco já tem esse jogador com essa característica. Ele tem o Matias Galassa, que é um segundo volante canhoto. Talvez o Zé Ricardo não esteja acreditando tanto, porque se traz o Zé Gabriel, que é um primeiro volante, para ser reserva do Yuri, ou por brigar por posição com o Yuri, e traz o Luiz Henrique, que é um segundo volante canhoto, como Galassa, ele talvez não esteja com tanta confiança de colocar o Matias Galassa. E vai colocar um jogador que é da confiança dele, e ele formou do Flamengo. E o Vasco recebendo o Zé Gabriel, o Luiz Henrique, o Quinteiro, que é um zagueiro que eu acho que vai compor legal, mas precisa de transição rápida, porque o jogador que poderia fazer essa transição, que eu penso, seria, por exemplo, um meia com o pé direito, para tirar um pouco do foco do Nenê. E o meia que veio com o pé direito, não vai. O Isaac é um jogador muito limitado, é um jogador que, em poucos jogos no Vasco, já comprovou que não conseguiu jogar tanto no Fortaleza como no América Mineiro, não foi à toa, não conseguiu dar sequência ao jogo dele, e acho que essa posição é uma posição nevrálgica. A gente tem um Vitinho,
que é um meia muito jovem, que veio do Corinthians, que está lesionado, que talvez possa fazer essa função, mas acho também é muito pesado para ele. Mas estou curioso para entender como é que ele vai se portar, porque eu acho que o Matheus Barbosa não faz essa função de velocidade. Ele é o jogador da chegada muito mais na passada larga do que no passe rápido. Também acho que o Matheus Barbosa está sofrendo com a questão física, mas acho que falta essa transição. Eu acho que a transição do Vasco é muito lenta. Quando jogam então Léo Matos e Edmar, o time fica pesadíssimo. Só o Everton acho que também vai fazer falta. E pelo lado esquerdo, o Riquelme entrou mal no jogo ontem. Não sei se realmente o Vasco tem que pensar, a lateral esquerda já está resolvida. Não sei. Mas eu acho que a direção do Vasco, através do Carlos Brasil e do Zé Ricardo, precisam urgentemente no mercado jogadores que quebrem linhas. A gente precisa de um meia que quebre linha, que pode ser até o Juninho, talvez, mas não sei se ainda está pronto. O Juninho, como segundo volante, armando de trás, também é muito bom, mas pode ser que avançado ele possa ser esse meia quebra-linhas. Mas acho que o Juninho tem uma dificuldade grande no arremate, no chute a gol, não é um jogador que tem essa valência ainda definida de chegar na área, de pisar na área e fazer gols. E o jogador de velocidade, que é o desafogo do time. É o meia, é o volante que domina uma bola e às vezes está apertado e lança por cima da defesa para um jogador de velocidade. Você consegue fazer o seu time sair de trás. Acho que o Vasco precisa urgentemente contratar. A dica dada pelo Zé Ricardo na coletiva foi clara, de que talvez até para o jogo da Copa do Brasil ele consiga ter esse jogador, e a Copa do Brasil é daqui a 2 semanas, então o Vasco deve estar muito próximo de contratar um jogador para essa posição. A gente vai tentar descobrir, mas acho que o Vasco precisa de mais de um, precisa de 2 pelo menos, porque o John Sanches é outro que para mim não vai jogar mais no Vasco, porque ele teria essa função, teria essa possibilidade e é preterido ficando lá para trás. Aliás, assim como ele, o MT também não tem tido oportunidade, não consegue jogar, a gente não entende o que está acontecendo. Acho só que você, para ter esses jogadores no elenco e não usá-los, dispensa, empresta, faz alguma outra coisa, não dá para ficar com eles apertando. Acho que não é alarmismo, não é para a gente ficar desesperado, mas acho que é um alerta sim para a direção do Vasco, Carlos Brasil, que eles sabem que o time, o que mostrou ontem com deficiências, apesar de ter dominado o jogo no segundo tempo, jogado na pressão, mas faltou competência, talvez falte melhores jogadores do meio para frente para definir um jogo. A gente perde um jogo para o Botafogo que a gente precisava vencer para ter essa afirmação. Agora vai começar tudo de novo, tem que ganhar do Bangu, tem que ganhar do Audax, aí vai vir o Fluminense, que é um grande desafio, o Fluminense líder da Taça Guanabara, não está jogando um futebol estupendo, mas é um futebol de competição, futebol de movimentação, de giro, de rotação, de posicionamento, de zagueiros que dominam a bola e saem para o jogo, volantes que entram quando os zagueiros saem, é lateral que entra na diagonal para passagem de um zagueiro, às vezes pela ponta, é um lateral que consegue fazer um cruzamento bem agudo no fundo, no 1 contra 1. O Fluminense tem jogado assim, tem conseguido já mostrar algumas valências, além de ter jogadores tecnicamente muito bons, coisa que o Vasco talvez não tenha no mesmo nível. Então o Vasco precisa competir, e competição é movimentação, é postura, é posição dentro de campo, e acho que isso precisa ser feito. Mas fora isso, precisa de gente, precisa de jogador. E mais uma vez, como eu disse ontem no pós-jogo, acho que o Vasco precisa de alguém grande como o Nenê. Algum jogador que divida com o Nenê essa responsabilidade. Não sei se um segundo atacante pode ser esse atacante, não sei se um meia, tudo bem que não tem dinheiro para isso. Mas para esse tipo de jogador tem que se fazer um esforço. Acho que a defesa está bem composta, tirando talvez a lateral esquerda, que precisa de repente de mais um jogador ali. Acho que o meio de campo, os volantes, tá tudo legal. Do meio para frente, acho que falta esse meia com o pé direito para chegar, para dar uma quebrada, que seja um jogador mais pesado, e o atacante de velocidade para poder desafogar um pouco o time. Foi preocupante, mas não desesperador. Acho que a gente precisa dar um pouco mais de tempo a esse time, precisa criar um pouco mais de casca para tentar coisas maiores nessa temporada 2022. Daqui a pouco o Emerson Rocha vem com um Bom Dia Gigante e a gente volta logo mais no canal Atenção Vascaínos com a nossa live tradicional. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.